League of Legends e autismo. O que essas duas coisas têm em comum? Nessa última segunda-feira, uma conselheira do Flamengo, time de futebol, se manifestou no Twitter de uma maneira agressiva, criticando ali a atitude do próprio time e usou o autismo como forma de ofensa. O time sendo criticado era o time de League of Legends do Flamengo. E bem, é claro que essa notícia teve o seu impacto tanto na comunidade do autismo quanto na comunidade do League of Legends. E se tem alguém nesse país que gostaria de falar sobre League of Legends e autismo, com certeza essa pessoa sou eu. Caso você não me conheça, o meu nome é William Timura, eu sou mestrando em Informática para Educação pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sou programador, tenho síndrome de Asperger e também jogo League of Legends desde 2012. E aliás, síndrome de Asperger é o que a gente geralmente chama de autismo leve. E nesse vídeo eu quero uma oportunidade para dialogar com tanto a comunidade do League of Legends quanto com a comunidade do autismo. E se você não conhece, League of Legends é um e-sport, ou esporte eletrônico. Então, assim como todo esporte, há uma certa competitividade, existem partidas que envolvem 2 times de 5 pessoas cada um. Cada partida dura entre 20 a 40 minutos e até o final da partida apenas um time vence. E por se tratar de um esporte eletrônico, é relativamente fácil de se ter acesso a ele, e hoje em dia a gente tem muitos jovens aqui no Brasil jogando League of Legends nesse exato momento. Só para se ter ideia da proporção do público do League of Legends hoje no Brasil, times como o Flamengo têm o seu próprio time profissional de jogadores de League of Legends, e não é incomum que esses times brasileiros também patrocinem vistos de outros jogadores profissionais de outros países para vir aqui compor o time deles. E bem, naturalmente, como em todo esporte, existem esses campeonatos que envolvem esses times profissionais, e na última segunda-feira, o time do Flamengo teve uma vitória que eles decidiram comemorar pelo Twitter, nada demais. O problema é que essa conselheira do Flamengo, a Marion Kaplan, tuitou logo em seguida a seguinte mensagem: "Quem diria, hein? O Flamengo divulgando um nerd da pior espécie. Símbolo do anti-esporte, da anti-atividade física e nada do futebol feminino." Bom, claramente aqui a motivação da mensagem dela era uma frustração quanto à falta de notícias sobre o futebol feminino ou algo do tipo. E essa mensagem foi um ataque direto à comunidade do eSports, nada envolvendo autismo nesse primeiro momento. E aí é claro que a comunidade reagiu e questionou ela, a ignorância dela nessa primeira mensagem. E aí logo em seguida o próximo tweet dela revela muito sobre a capacidade do ser humano de conseguir errar em cima do erro. Ela diz: "Verdade, vou corrigir. Um nerd que fica horas na frente de uma tela, praticando algo que não é nem atividade física, nem cultural. Não é ao ar livre e não serve pra nada." Bom, como se futebol fosse absolutamente a coisa mais produtiva do mundo. Mas bem, quem sou eu para criticar futebol? Cada um aprecia o esporte que quiser. E aí essa última frase do tweet dela que é a polêmica, que ela fala: "Ou seja, se eu falar nerd autista da pior espécie, fica mais claro, não?" Acho que faltou umas vírgulas, aliás, nesse tweet dela. Enfim, ler um tweet assim me traz alguns sentimentos. O primeiro deles é que definitivamente a Marion Kaplan não me parece uma pessoa muito agradável para se tomar um café com. Se algum dia, por acaso, eu receber algum convite desse, eu vou falar: hoje não é exatamente meu dia para café. E como segundo ponto, isso é evidência de como a sociedade está longe ainda de compreender exatamente o que é autismo. Parem para pensar, ela é conselheira de um time de futebol da magnitude que é o Flamengo, e ela honestamente acha que tá tudo bem falar a frase autista da pior espécie sem incomodar ninguém. Ela fala isso publicamente de um jeito como se fosse a coisa mais aceitável do mundo de se falar. E bem, é claro que houve muitas reações negativas sobre isso, e ela acabou desativando a conta dela no Twitter. E tudo bem, vou ser um pouco justo aqui, não necessariamente isso está relacionado com a falta de compreensão do transtorno, mas também uma falta de capacidade em desempenhar algum papel que você tenha que lidar com o público de um time tão famoso, talvez. E infelizmente a gente sabe que não é a primeira vez que isso acontece. Já houve historicamente várias outras situações que pessoas bem influentes e pessoas da vida pública usaram autismo como uma maneira de ofensa. E essa não vai ser a última vez. Mas eu também quero aproveitar dessa oportunidade para falar sobre um ponto positivo aqui, que envolve o comportamento da comunidade gamer no geral, e não somente do League of Legends, na verdade. Como eu disse no início do vídeo, eu jogo League of Legends desde 2012. E o número de vezes que eu fui xingado de autista durante partidas do League of Legends é incontável. Bem, mas é claro que me chamar de autista não tem essa função pra mim. Geralmente, quando alguém me xinga de autista, a minha reação é tipo: tá,
E eu vejo claramente que essa plataforma online de relações com certeza tem muita influência sobre as pessoas que estão ali naquela plataforma. E uma coisa interessante é que frequentemente quando eu sou chamado de autista, eu adiciono aquela pessoa, tento contactar ela, ali na minha rede social online e falo para ela um pouco sobre o transtorno, tento disseminar a compreensão. E é surpreendentemente fácil de como a pessoa consegue ter consciência sobre o que ela estava fazendo e ela entender que aquilo ali não é uma coisa muito legal. E um outro acontecimento que eu achei muito legal é que, entre a comunidade dos jogadores, existem jogadores que são mais influentes, jogadores bons, jogadores profissionais. E alguns desses jogadores influentes e populares fazem transmissões ao vivo e ficam interagindo ali entre as pessoas que estão assistindo ele enquanto eles jogam. E há alguns meses atrás, esse jogador que costuma fazer transmissões ao vivo, o Matheus, abriu espaço para mim na transmissão ao vivo dele para a gente falar um pouco sobre autismo e TDAH e disseminar um pouco sobre essa compreensão entre a comunidade do League of Legends. Mas esse foi apenas um evento. Esse vídeo aqui é apenas um vídeo. E eu tenho certeza que haverá um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, e eu pretendo estar aqui para todos eles. E como última mensagem, se você é da comunidade gamer, eu convido você aqui a ter uma reflexão, então, sobre como a comunidade está usando transtornos mentais de uma forma não muito legal. E também convido você a intervir ao presenciar uma situação assim. Porque você pode ter a certeza que todo o esforço ao longo da vida de um jogador em um jogo online, nada se compara com o esforço de uma mãe ou de um pai que tem o seu filho diagnosticado com transtorno do espectro do autismo. E tá tudo bem não entender isso a primeiro momento. É um transtorno difícil mesmo de se entender. Eu estou produzindo nesse momento uma série de 7 vídeos para falar melhor sobre ele. Mas o mínimo que há de se ter é respeito. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e, por favor, compartilhe ela se você achou ela pertinente. E se você se interessou para saber mais sobre autismo, se inscreve no meu canal que eu sempre estou postando mais conteúdo sobre. E como de costume, muito obrigado pela sua visualização.